Oficina de teatro para iniciantes, com o diretor Silvio Frois, ator e diretor com trabalhos em teatro, cinema e em novelas da TV Globo. Aulas no Meyer e em Copacabana. Na oficina de teatro com Silvio Frois, os alunos recebem aulas de desinibição, improvisação, jogos teatrais, construção de personagens, estudos de textos teatrais e outras técnicas de preparação teatral. Durante o curso, os alunos trabalham no elenco de espetáculos teatrais dirigidos por Silvio Frois e apresentados em teatros no Rio de Janeiro. Trabalhando nos espetáculos da oficina, o aluno forma currículo de trabalhos para seguir sua carreira profissional como ator. Para informações sobre como se inscrever na oficina de atores com Silvio Frois, ligue em Copacabana para o telefone 2235-3105 e no Meyer para o telefone 3579-0953. Para mais informações sobre a oficina de teatro com Silvio Frois, veja no site oficinadeatores.com.br. A seguir, Entre Atos, com Silvio Frois. Hoje, no nosso programa, nós vamos bater um papo com o estudante de artes cênicas, João Pedro Lino, que está fazendo um trabalho para a internet inovador, ou pelo menos pouco difundido aqui no nosso país, o audiobook. Então, João, tudo bem? Conte para nós um pouco do seu trabalho. Oi, Silvio, tudo bom? Obrigado por ter me chamado para participar dessa entrevista. E para responder a sua pergunta, esse trabalho é basicamente leitura interpretada de obra da literatura, né? Eu pego o livro, no caso, como eu comecei bem recentemente esse trabalho, eu peguei O Conde de Monte Cristo, que é um livro antigo, conhecido, uma obra muito boa, uma obra famosa, e eu peguei o livro, peguei no acervo da Gutenberg, do site Gutenberg, né, que eles disponibilizam um acervo gigantesco de obra, de livros, né, que está tudo em domínio público, então eu não tenho risco de eu ser prejudicado nem processado por ninguém. Eu peguei as duas versões, eles disponibilizaram as duas versões, em francês e em inglês. Aí eu pego essas versões, traduzo para o português, e eu tenho o material traduzido já, para ter referência de certos termos localizados, para não ter problema, para não causar confusão no leitor. Então, assim, eu tento atualizar alguns termos, mas outros eu deixo exatamente como são, entendeu? Então, assim, é esse trabalho de leitura narrada, eu pego o texto, traduzo ele, e além de narrar, eu também interpreto os personagens. Então, assim, eu faço o trabalho de tradução, para não ter problema com direito, mas tenho o livro comprado, que eu fico com ele para referência própria, né? Aí eu fico com o livro, trabalho narrado, vozes em que eu interpreto, que eu leio interpretando, botando a minha força, botando a minha interpretação, o meu know-how de teatro, que eu comecei tem um pouco mais de um ano na escola de teatro, e eu faço a edição dos áudios também. Eu tenho feito edição para colocar no meu canal, que eu criei um canal especificamente no YouTube para lançar esses capítulos que eu faço do livro do Conde de Monte Cristo, entendeu? Então o trabalho é basicamente esse, traduzir, narrar, além de ser o narrador em terceira pessoa, fazer as vozes interpretando, editar o áudio e depois mandar pro YouTube, subir o vídeo e conseguir ter o feedback das pessoas que estão ouvindo, né? E além disso, de colocar no YouTube, aliás, é até mais importante falar isso. O YouTube não é a plataforma mais importante que eu posto material. Eu posto muito no Spotify, porque é para ter mais ou menos a equivalência de um podcast, que é um conteúdo que o pessoal gosta de consumir, indo para o trabalho, gosta de consumir no metrô, enfim, durante a semana, quando a pessoa tem que se deslocar e perder um tempo no trânsito. Aí eu sei que as pessoas costumam ouvir podcast, então por que não um livro narrado, entendeu?
Então, assim, às vezes o cara tá com vontade de ler um livro, ele, às vezes... Por exemplo, eu tenho um problema que quando eu vou tentar ler qualquer coisa em veículo, em carro, ônibus, eu passo mal, eu não gosto. Então, seria uma ótima ideia poder escutar o livro, ainda mais se fosse uma voz boa, uma voz que tá me passando a emoção certa. Então, é esse o trabalho, entendeu? Tá sendo ótimo. E quais as obras de cinema ou de teatro que te inspiraram? Gostei dessa pergunta, Silvio. Eu poderia dizer que uma obra que me inspirou, principalmente pelo tom de voz e pela narração, foi o videoclipe famoso na MTV na década de 80 do Michael Jackson, o Thriller. Nesse videoclipe tem uma voz muito específica de um narrador chamado Vincent Price. Quando você escuta essa voz e você vê como esse cara está narrando o evento e ele está colocando exatamente o tom de como tem que ser, de como o ouvinte tem que se sentir, aquilo tem um charme, tem um poder, tem uma força que certamente é aquilo que qualquer narrador que se preze tenha que incorporar para si. Mesmo que você, como o timbre de voz é genético, mesmo que você não tenha nascido com o timbre do cara, do Vincent Price, você ainda pode sim se levar para tentar aprender aquela interpretação, aquele tom e te fazer ensinar a colocar o tom para os seus ouvintes. Certamente esse cara, o Vincent Price, no videoclipe do Michael Jackson, do Thriller, é uma inspiração bem grande. E outra pessoa também é o Vivian Stanshall. É um narrador inglês, britânico, que narrou Peter and the Wolf, que é o Pedro e o Lobo, né? Que é uma história de conto infantil, que o cara também sabe fazer exatamente com a narração e com a voz dele. Ele consegue setar o clima e fazer você sentir, parecer que você tá no clima, você tá naquele lugar, naquela voz, você tá sentindo o suspense, você tá sentindo a adrenalina correndo, porque o narrador consegue te colocar no clima. Ele consegue te fazer sentir. E assim, eu não vou dizer que eu tô conseguindo fazer isso, mas eu tô me esforçando, e certamente isso é uma inspiração bem forte pro trabalho que eu tenho feito. Principalmente nas últimas 3 semanas, que no ponto que eu tô narrando, ainda não cabia o livro, porque é um livro muito grande, mas no ponto que eu tô narrando começa a ficar meio soturno, a história começa a ficar meio pesada. Então, assim, certamente Vincent Price e Vivian Stanshall são duas influências com suas devidas obras. O videoclipe do Thriller e o Peter and the Wolf são 2 obras que são o que eu almejo um dia conseguir fazer. Setar o tom, e só de colocar o tom, a pessoa que está ouvindo conseguir se sentir capturado pela história, se sentir capturado pela narração. É uma coisa incrível um dia conseguir um feito do que esses caras conseguiram lá atrás. E ainda tem outros também, né, que eu poderia citar, porque, infelizmente, para narração aqui no Brasil, eu não tenho muitas referências. Eu tenho referência de rádio antigo, que aí eu também poderia citar o que eu já falei, da Selma Lopes, que era referência de rádio, de narração em rádio. As primeiras radionovelas quem fez foi ela, que vieram para o Brasil, e ela trabalhava na rádio, ela contou já várias vezes essa história, que ela também trabalhava com isso. Então eu poderia dizer que uma influência brasileira seria a própria Selma Lopes também, com os trabalhos dela de radionovela, que esse material, me parece que tem alguns deles que ainda que foram divulgados, mas é meio raro de achar. Mas assim, a própria Selma também foi uma influência, algumas obras que ela também narra, não necessariamente de leitura, mas obras que a narração dela no fundo,
que é uma personagem que ela esteja fazendo, que também se sente que a Selma tem uma técnica própria de narração que ela consegue que ela consegue colocar o tom para você se sentir no clima. Então, eu poderia dizer que todas essas influências, tanto britânicas quanto brasileiras, também servem pro meu trabalho, pro que eu estou fazendo. E o que te influenciou para iniciar esse trabalho? As influências para esse trabalho são basicamente toda a cultura de teatro, tudo que eu ouvi de referência de podcast e tudo, né? Assim, para contextualizar também essa vontade de falar de leitura narrada e leitura interpretada, eu fiz mais de um ano o curso da Selma Lopes de dublagem. Eu quero muito também perseguir a carreira de dublador. É um caminho certamente que eu quero, é um objetivo para a minha vida, entrar no mercado de dublagem. E certamente o que eu aprendi com a Selma, e vendo as aulas de dublagem, os conhecimentos que eu aprendi, 100% daquilo que eu aprendi, eu estou utilizando agora para fazer a leitura interpretada. 100%. Então, assim, todas as aulas de dublagem foram influências para eu começar esse trabalho, para eu ter querido perseguir esse métier, esse caminho, né? Essa profissão de narrador. E assim, eu basicamente todas as aulas que eu tive com a Selma, uma aula que ela me ensinou a projetar, até com o meu próprio professor de teatro, que fala comigo, né? Aprendi a projeção de voz é muito importante, porque tem momentos na história que os personagens estão falando mais baixinho, e tem momentos que eles estão gritando, eles estão falando mais alto, entendeu? Então, assim, todo esse conhecimento técnico que a gente aprende na dublagem, todo o conhecimento técnico que a gente aprende no teatro, são ferramentas importantíssimas para essa influência que eu tenho e em cima da narração. Então, basicamente, são todas essas influências. Então é isso. Basicamente foi a dublagem. A dublagem e caminhando junto à dublagem e o teatro. Então, duas figuras que poderia dizer que foram uma influência para esse trabalho é Silvio Frois e Selma Lopes. Duas figuras importantes que, certamente, sem essas eu não conseguiria e nem teria tido a proatividade de perseguir esse trabalho. Então, é isso, basicamente. E qual o seu público-alvo? Meu público-alvo, basicamente, é qualquer pessoa que tenha o interesse de escutar podcast e se interessa por livro. Então, aí a classificação indicativa vai de acordo com o próprio livro. Ora, se é um livro pesado, tipo os romances do George Martin, né, o autor do Game of Thrones, aí não é o ideal para as crianças ouvirem. O ideal é que a pessoa tenha noção e ouça aquilo que esteja de acordo com com o ideal que ela possa ouvir, né? Mas assim, o meu público-alvo, então, basicamente seria pessoas de 15 até a idade que existir. Porque é um material para todo mundo ouvir, é um material tranquilo, acessível. Também tem... também é aquilo, né? Depende da história que você estiver narrando, depende para quem for interessar. Assim, quando você cria a conta no Spotify e lança os seus arquivos, você consegue ter mais ou menos a análise da idade do seu público, né? Eu percebi que mais ou menos a idade média das pessoas que acessam o material que eu estou postando é de 24 até 40 anos. 24 anos até 40 anos. É essa mais ou menos o público-alvo, seria essas pessoas, né? Também poderia se incluir dentro do público-alvo da faixa etária as pessoas que curtem podcast, curtem ouvir podcast,
que é basicamente a mesma coisa, é com o mesmo intuito, aliás, lançar os meus áudios no Spotify, nessa plataforma de música, por que não? Nessa plataforma de música que eu escolhi como plataforma para postar os áudios, foi por causa dos podcasts. Eu costumo ouvir muito podcast. Então, assim, eu costumo ouvir os podcasts mais famosos, o Nerdcast, que é de uns caras que fazem vídeo pro YouTube, que eles costumam contar as histórias deles na internet, fazem nesse formato de áudio e publicam para as pessoas ouvirem a hora que quiser, quando quiserem. E é basicamente com esse intuito também que eu resolvi fazer e lançar os áudios pro Spotify. É para a pessoa poder ouvir quando quiser. E como eu estou lançando por capítulo, a pessoa escuta até onde ela sentir que está dando vontade, até onde ela sentir que é o ideal, ou é o tempo que bateu, que ela não está com mais vontade. Então, assim, é basicamente isso. Então, assim, é o público para quem gosta de ouvir podcast, é o ideal para você escutar audiolivro, e a galera que também costuma consumir leitura, quem costuma ler livro, né? Porque, pô, Conde de Monte Cristo é uma obra antiguíssima, uma obra que todo mundo... bem famosa. Novelas da Globo se inspiraram no Conde de Monte Cristo. Seriados americanos se inspiraram no Conde de Monte Cristo. Animações japonesas se inspiraram no Conde de Monte Cristo. Então é uma obra riquíssima. E é ótimo estar fazendo a leitura, a narração interpretada do livro. Tá sendo ótimo. E esse trabalho está sendo gratificante para você? Segura, João, um pouquinho a sua resposta. Nós temos um recado para dar para vocês e voltamos em seguida. Oficina de teatro para iniciantes com o diretor Silvio Frois, ator e diretor com trabalhos em teatro, cinema e em novelas da TV Globo. Aulas no Meyer e em Copacabana. Na oficina de teatro com Silvio Frois, os alunos recebem aulas de desinibição, improvisação, jogos teatrais, construção de personagens, estudos de textos teatrais e outras técnicas de preparação teatral. Durante o curso, os alunos trabalham no elenco de espetáculos teatrais dirigidos por Silvio Frois e apresentados em teatros no Rio de Janeiro. Trabalhando nos espetáculos da oficina, o aluno forma currículo de trabalhos para seguir sua carreira profissional como ator. Para informações sobre como se inscrever na oficina de atores com Silvio Frois, ligue em Copacabana para o telefone 2235-3105 e no Meyer para o telefone 3579-0953. Para mais informações sobre a oficina de teatro com Silvio Frois, veja no site oficinadeatores.com.br. Voltamos a apresentar Entre Atos, com Silvio Frois. E esse trabalho está sendo gratificante para você? Como eu acabei de falar, esse trabalho tá sendo um complemento imenso para essa carreira artística de ator que é muito ingrata, que eu tô perseguindo, né? Então, assim, eu comecei com o intuito de tentar melhorar a minha interpretação, treinar mais, ter mais treino, além das aulas de teatro que eu faço, né, e das peças que eu já fiz, ter mais esse trabalho de narração. E basicamente, a forma que eu tenho de saber se as pessoas estão gostando é perguntando para conhecido que você posta em página de Instagram, os links para as pessoas descobrirem, para as pessoas saberem que material é esse que eu estou publicando. E basicamente o YouTube também, pessoas que eu nem conheço já comentaram nos vídeos, áudios que eu publico, e acho que a parte mais gratificante desse trabalho é quando alguém comenta assim, por um acaso uma pessoa fez isso, porque tem pouco tempo no meu canal, e nem tem tanta gente, tem 37 inscritos. Bem pouca gente, mas são pessoas que curtem, que gostam, né? Aí uma dessas pessoas comentou no canal e disse que estava gostando da narração e que por causa da narração que ele escutou, ele gostou, se interessou pela história
e foi e comprou os livros para ler. Então, assim, eu acho que essa é a grande parte gratificante do trabalho. É você conseguir convencer uma pessoa de que aquela história é boa, é interessante. Ela é uma história que te envolve, é uma história com diversos pormenores, é uma história com personagens multifacetados, não tem uma pessoa que seja totalmente boa ou totalmente ruim. Inclusive para os antagonistas, inclusive para o protagonista, o Edmond Dantès é um cara totalmente multifacetado, que ele começa de um jeito, ele transcorre a história e certos eventos acontecem com ele que faz ele mudar de cabeça, de mentalidade. Enfim, não posso falar, que se você não conhece spoiler, vá ouvir o audiobook. Então, é isso, tá sendo... o gratificante é totalmente nesse sentido. Você vê que... Assim, o meu trabalho eu tô começando esse trabalho agora, certamente com certeza tem muito caminho pela frente, muito aprendizado. Eu ainda não sou ator profissional, então até no meu próprio esforço é almejar também a me tornar mais profissional, melhorar a minha atuação, melhorar a minha impostação de voz, melhorar a minha entonação de voz. Então, basicamente essa parte gratificante, você está sendo totalmente gratificante e você vê que as pessoas estão gostando, por mais que não sejam muitas, porque é aquilo, é um trabalho que você vai colocando material de pouquinho em pouquinho. Eu, infelizmente, como eu faço tudo sozinho no meu canal, e principalmente a produção de conteúdo dele, é muito difícil postar material. Eu gostaria de postar dois capítulos por semana, mas é realmente muito difícil. Para eu postar no YouTube, um áudio-vídeo do YouTube costuma ter 2 capítulos. Eu demoro 2 semanas para fazer, basicamente, e deixar bonitinho. Para esse trabalho ser mais rápido, eu costumo postar um capítulo. Eu costumo postar um capítulo por vez no Spotify. Então, assim, se no YouTube demora de 2 em 2 semanas para aparecer um vídeo e a pessoa ver, no Spotify é de semana em semana. Eu publico um capítulo por semana, entendeu? Porque, assim, o trabalho é eu adaptar o texto para algumas coisas que eu sinto que eu preciso adaptar, porque eu não posso utilizar aquele texto direto. Um pouco da minha tradução, que eu faço a tradução do material em inglês com as fontes em francês para não ter conflito de informação. Aí eu adapto o texto para algumas coisas mais atuais, porque algumas palavras, mesmo traduzidas, são antigas, e eu não quero que a pessoa que estiver escutando tenha que parar o áudio para pesquisar tal palavra no Google, por exemplo. Então, assim, eu tento adaptar para termos mais próximos, mas sem perder totalmente o espírito do século XIX, que senão você perde, você tira o espírito da época, porque uma pessoa da época não pode falar como uma pessoa do século XXI fala, não tem nenhum cabimento isso, mas eu tento dar essas pequenas modificações, pequenos toques artísticos para não quebrar a imersão da pessoa no sentido dela parar o áudio e ter que buscar no Google o que é a palavra X ou a palavra Y. Então, é isso. Entendeu? E quais as suas perspectivas com relação ao futuro desse trabalho? Então, Silvio, eu comecei bem recentemente no trabalho. E assim, quando você vai fazer pesquisas sobre como está o mercado de audiolivro do Brasil, você percebe que tem muito material, sim, mas não é eu não estou dizendo que o meu material é o melhor material, de melhor qualidade, mas eu imprimo um esforço no meu material que eu não percebo no ambiente de audiolivro, de audiobook, como você queira chamar, no Brasil. Eu percebo muita gente botando o livro, ela simplesmente pega o livro inteiro, bota uma vozinha de Google, narração de Google, e coloca uma narração. Sequer você sente diferença entre quem está narrando e a voz do personagem que está falando. Nem um charmezinho, nem uma mudancinha para quem está ouvindo sentir que são 2 pessoas diferentes. Entendeu? Então, assim, a perspectiva do mercado aqui no Brasil, ela é relativamente boa. Eu ainda não estou ganhando dinheiro com isso, mas, assim, não tem muita gente fazendo no Brasil. O que é uma realidade diferente
do que se fosse numa Inglaterra da vida, dos Estados Unidos, ou até em países que falam espanhol. Por exemplo, na Europa tem muito essa cultura também, deles consumirem esse material na própria língua nativa. Mas aqui no Brasil tem muita pouca coisa, e a perspectiva para o futuro é boa. E assim, ainda mais se a pessoa tiver a vontade, tiver a proatividade, ela querer perseguir essa profissão, porque também não, eu como faço tudo sozinho, acaba não sendo um trabalho muito fácil, muito tranquilo. Porque assim, a pessoa tem que se preocupar em traduzir, ou se ela não tem problema nenhum ela também pegar a própria obra já em português, porque o que eu acredito que possa ter é problema com a editora que comprou os direitos de publicar essa obra em audiolivro. Então, se a pessoa for fazer isso, tem que tomar cuidado. Eu peguei essa obra antiga, o Conde de Monte Cristo, exatamente porque eu sei que tem um certo peso mais leniente, é uma obra que já tem domínio público. Mesmo que uma editora tenha lançado... Recentemente, quem lançou a tradução nova do Conde foi a Zahar. É uma tradução boa, bem boa, porque é a tradução que está mais atualizada, que é a Juruá, que é a edição que eu tenho. Então, assim, se a pessoa também está fazendo mais porque ela quer trabalhar, está fazendo mais como incentivo de treinamento, também não vejo grandes problemas, entendeu? Então, assim, mas o ideal é que ela pegue uma obra que já esteja totalmente em domínio público, de preferência uma obra que esteja em inglês ou em francês, para facilitar a tradução. Então, assim, aí voltando como eu dei volta a volta e acabei não juntando meu pensamento anterior, como sou eu fazendo tudo, é difícil colocar muito material, mas pelo que eu tenho reparado, os materiais dedicados, os materiais sérios, que não são vozes de Google, são muito poucos, Silvio. Muito pouco. Então, assim, o que eu posso dizer é que as perspectivas para esse trabalho são boas. Tá bom? Obrigado, João Pedro Lino, por ter participado do nosso programa Entre Atos desse sábado. Aguardo vocês num próximo. Até lá. É isso, Silvio. Obrigado, tá?